Começa agora, no 740 da Trianon, o programa Eduardo Segantini. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Brasil, São Paulo bonito de audiência. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2015. Está aí na técnica o nosso grande amigo Neildo Neres, a telefonista Irma. Eu sou Eduardo Segantini. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Para quem está em São Paulo, na Grande São Paulo, é Trianon AM 740. Para quem está na praia, ou mora na praia, ou foi viajar, temos a retransmissão através da Universal AM de Santos 810. Podem acompanhar o programa também, né, Irma Casares? A Irma tá chegando ali. Pode acompanhar o programa através do site Trianon AM, www.trianonam.com.br. Pode ouvir o programa através dos aplicativos do celular, através do tablet. Você instala no Play Store gratuitamente. Você instala o TuneIn ou Radiosnet e você conseguirá ouvir com toda a paz, com toda tranquilidade, em qualquer lugar do mundo, do planeta. E para quem tem uma denúncia, uma reivindicação, uma crítica, o meu e-mail, eduardosegantini@ig.com.br. Eu também estou no Facebook, Eduardo Segantini Radialista. Pode mandar o seu convite, a sua denúncia. Hoje, atenção, Pirapora do Bom Jesus. O programa é especial, já está aqui presente na Avenida Paulista, 900, primeiro andar, coração financeiro de São Paulo, o ex-prefeito da cidade por 3 mandatos, Raul Silveira Bueno. Daqui a pouquinho vai falar com o povo de Pirapora, vamos abordar fatos aqui nebulosos. Vamos agora com os telefones da Trianon. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Agora é a Rádio Trianon 740 do seu rádio AM. Notícia, música, prestação de serviço. Trianon, irradiando da Avenida Paulista, 900, primeiro andar. São Paulo, essa nação. Você está ouvindo o programa Eduardo Segantini. Bacana, beleza? Voltamos aqui ao vivo. São 15 horas e 4 minutos, diretamente aqui da Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo, falando para mais de 50 cidades, falando para o litoral, também na internet, no celular, através dos aplicativos. Peço desculpa aos ouvintes, estou um pouco afônico, acho que é dor de garganta, essa mudança brusca de tempo, de temperatura. Agora quero primeiro dizer que já está aqui ao nosso lado o ex-prefeito da cidade de Pirapora do Bom Jesus, Raul Silveira Bueno, que foi prefeito por 3 mandatos. Raul, primeiro é uma honra recebê-lo aqui. Eu já tive a oportunidade de te entrevistar em outra rádio que eu trabalhei durante muitos anos, a Rádio Difusora de Osasco. Você ainda era prefeito. Depois aqui, pela democracia, já entrevistei todos os demais prefeitos. Você, o prefeito Bananinha, o ex-prefeito Bananinha, o ex-prefeito Gregório. Recentemente recebi o presidente do PSOL, o Ademilson Marceneiro, porque aqui nós estamos a favor
da população. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo aqui na Trianon de São Paulo. Boa tarde, Eduardo Segantini. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Trianon. Para nós é uma honra estar hoje aqui. É uma honra porque nós sabemos da sua idoneidade, da seriedade do programa Eduardo Segantini. Me senti muito honrado pelo convite, viu, Eduardo? Sabemos todo esse trabalho que você realiza na comunicação por toda a nossa região e pelo estado. E cumprimentar aos ouvintes de hoje, aos piraporanos que nos estão assistindo também, e a todo esse povo do estado de São Paulo maravilhoso, que faz daqui um estado mais pujante dessa nação. É até bacana, Raul, abordar aqui com você, porque Pirapora temos uma grande audiência, a cidade, eu até disse aqui no programa passado, lembrando que no final do mês vamos sortear um liquidificador aos ouvintes que quiser ir ligando, que quiser ir participando. Agora, aqui eu até digo que Pirapora tem muito secretário hoje lá na cidade, que conhece a cidade por conhecer. Antes de pensar em ser secretário, eu já visitava Pirapora, já acompanhava já o seu trabalho de longa data. Agora, Raul, eu gostaria que você, primeiro até para iniciar o programa, quero dizer que tem fatos aqui polêmicos na cidade. Tem uma frase, eu quero até mandar um abraço para o nosso amigo ex-prefeito de Araçariguama, que mandou uma mensagem no Facebook, o Carlos Aymar, disse que nem vento bate nas costas de ex-prefeito. E nós estamos aqui para dar vez e voz a quem tanto contribuiu com o crescimento, com o progresso das cidades do estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse, não só ao povo de Pirapora, mas aos ouvintes de São Paulo, como que você ingressou na política? Então, Eduardo, o gosto pela política eu acho que vem de família. Eu tive um tio que foi prefeito de Pirapora por 2 vezes, né? E eu sempre gostei. Eu sou jornalista de profissão, né? E quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, né, eu tinha uma preocupação muito grande aí com a população de Pirapora. E eu, através da comunicação, a gente acabou descobrindo aí e sentindo na pele, conhecendo de perto tantas realidades que precisavam ser corrigidas, não só na nossa cidade, como no estado, no país. Então a gente se colocava como uma formiguinha a mais nesta luta por um país, por um estado, por uma cidade melhor. Então acho que uniu toda aquela ideologia de jornalista, da profissão que eu tanto amo e que Deus me deu oportunidade de exercê-la na minha vida, com aquela vocação política que já vinha de família, né? Então, quando eu era estudante ainda de jornalismo em São Paulo, eu ia visitar meus pais todos os finais de semana, porque naquela época era muito difícil, embora Pirapora esteja perto de São Paulo, são 50 quilômetros, mas era muito difícil o ônibus, um transporte para vir todo dia para cá. Então eu vim trabalhar como contínuo, né? Office boy antigamente, num banco, que é um antigo banco auxiliar que depois foi extinto, e morava aqui numa pensão aqui no final da Paulista, aqui perto da Vila Mariana, na rua Sampaio Viana. E nesse final de semana que eu ia para Pirapora, eu via tanta coisa que precisava ser melhorada, tanta coisa que estava errada, e eu criei um jornal lá, um jornal início mensal, depois foi quinzenal, e no jornal eu levava o embate, levava as coisas que não estavam certas, ouvia o prefeito da época, ouvia as autoridades, ouvia a população, e esse jornal acabou me projetando para a política, sem eu saber. 2 anos depois, 3 anos de jornal, já era próximo da campanha política. O prefeito de Barueri na época, não sei se você lembra dele, era o Bel, que depois foi deputado estadual, um grande amigo nosso, e tinha um vereador em Barueri chamado Ceará, que me chamou. O jornal fez um sucesso em Pirapora na época, começou a circular em Santana do Parnaíba, e Ceará foi me buscar em Pirapora. Eu queria fazer um jornal na minha cidade, assim, polêmico, assim, para mostrar a realidade. E eu queria apresentar ao seu prefeito, que se me ajudasse a trazer esse jornal para Barueri. E aí eu fui conhecer o prefeito Bel. E por coincidência do destino, naquele dia, na mesa do prefeito Bel, tinha uma série de pesquisas da região, das cidades, que já faltava um ano para a eleição, e por incrível, a pesquisa de Pirapora na época, a primeira da lista, né? E eu pedi ao prefeito para ver. E naquela época existia lá a candidata que tinha uma força eleitoral muito forte, a Ifigênia, grande amiga minha hoje,
estava em primeiro colocado, uma médica que faleceu, doutora Célia em segundo, e estava lá Raul, jornalista, terceiro, sem eu fazer política alguma. Sem fazer campanha. Sem fazer campanha, né? Aí eu voltei para São Paulo, eu ficava aqui, fiquei pensando, então, talvez esteja na hora da gente assumir uma postura, né? Para tentar modificar essa realidade que está na nossa cidade. Voltei, larguei tudo em São Paulo. Nessa época eu já estava no Jockey Clube São Paulo, eu era assessor de imprensa do Jockey. Estava no meu último ano de faculdade. Deixei tudo e voltei para Pirapora, para disputar aquela eleição, pelo menos para começar um trabalho. Ganhamos a eleição no final. Aí começou a nossa trajetória na política. Bacana, bacana, né? E desde aquela época você, enquanto jornalista e teve o jornal, você se preocupava em ouvir o prefeito da época, né? Sem Hoje dúvida. em dia o pessoal por aí não ouve ninguém, não dá espaço para ninguém. Agora, Raul, naquela época, quais foram as dificuldades em administrar Pirapora do Bom Jesus? Eduardo, eram inúmeras, né? Hoje a gente às vezes reclama um pouco da cidade, mas as pessoas não têm noção do que era Pirapora no passado. Pra você ter uma ideia, praticamente 70% da cidade não tinha rede de água. Pirapora eram 2 caminhões-pipa que abasteciam a cidade 24 horas por dia. Então imagine só, praticamente todos os bairros, os maiores bairros de Pirapora, como Parque Paiol, Glen Rios, Jardim Bom Jesus, não tinham ruas pavimentadas. Eram ruas de terra. Então quando chovia, você não conseguia fazer o caminhão chegar na casa com a água, faltava água para as pessoas. A cidade tinha poucas escolas. Um bairro tinha que se locomover para outro bairro. Na época estava começando um transporte escolar que nem existia. As pessoas sofriam muito, não tinham oportunidade nenhuma de trabalho na cidade. E a prefeitura tinha uma arrecadação muito pequena. Quando nós começamos o nosso trabalho em Pirapora, a prefeitura arrecadava 5, 7 milhões de reais ano. Você tem uma ideia, hoje são 50 orçamentos desse ano, acho que são 54 ou 56 milhões. Né? A desproporção de números na época, a cidade não cresceu tanto em número de habitantes como era na época passada. E você tinha 2 desafios, fazer aquilo que precisava ser feito e manter o serviço em dia. Então, por exemplo, a prefeitura gastava muito para patrulhar, não tinha máquina naquela época, hoje a prefeitura tem máquina, ela tinha que locar o equipamento, comprar cascalho, então gastava-se muito para manter as estradas, para poder a ambulância e o caminhão de água passar. Com o asfalto acabou esse custo. Antes a gente gastava muito para cascalhar uma rua, para manter a rua transitável, chovia e o investimento embora tinha que fazer outro. Gastava-se muito para transportar aluno de um bairro para outro, para poder estudar, e não tinha escola no bairro. Então a gente tinha 2 desafios, com menos dinheiro do que hoje. Primeiro, fazer escola naquele bairro, e segundo, enquanto não fizesse escola, garantir o acesso para a escola para os alunos que tinham se transportados para outro bairro. Então era uma cidade que faltava, eu digo para você, tudo. O que não faltou, graças a Deus, na época, foi disposição para nós trabalharmos. Eu acho que quando a gente entrou, eu não tive tempo para pensar e nem tive coragem para chegar para o eleitor e falar assim, eu peguei a prefeitura tem dificuldades, não tem dinheiro, não vou conseguir resolver seu problema porque a cidade está um caos. Eu não tive coragem disso, porque quando eu fui pedir voto nas casas, eu dizia para as pessoas que eu ia resolver o problema, que a gente ia trabalhar para mudar aquilo. Então, eu lembro que tem uma frase do governador Mário Covas, que também quando ele pegou o estado de São Paulo, ele pegou quebrado o estado de São Paulo, e depois ele tinha que arrumar, e alguém perguntou para ele qual era o caminho, ele disse que ele tinha uma diversidade grande pela frente. E diante da diversidade ele tinha 3 caminhos, enfrentar, combater e vencer. Foi isso que nós fizemos. Não vamos parar de chorar, mostrar competência e trabalhar. E nós entregamos Pirapora no final dos nossos mandatos muito diferente e muito melhor da Pirapora que nós encontramos. Agora, Raul, a pergunta para você é se Pirapora tem jeito, porque a população está reclamando muito, hoje em dia, dos serviços oferecidos pela cidade, pela prefeitura, estão abordando a falta de crescimento. Você que foi prefeito por 3 mandatos, o que atravanca o desenvolvimento local? Existe caminho
para o crescimento, para o progresso de Pirapora? Ou é porque Pirapora tá distante, lá do lado de Santana de Parnaíba? Tem muita curva para chegar em Pirapora e o progresso não chega? Tem bastante curva, Eduardo, mas eu acho que o progresso está muito próximo. Eu diria para você que Pirapora hoje é a bola da vez, na minha opinião. Toda a região. O que falta hoje, no meu modo de entender, numa crítica construtiva, é uma administração planejada, uma administração inovadora, um bom planejamento estratégico. Sinto que hoje não se sabe bem o que se quer na cidade. Acho que falta para a administração um caminho, uma luz aí, um plano de ação. Não é? Veja que os investimentos estão na divisa. Nós temos hoje em Pirapora, na última gestão que os prefeitos saíram em 2012, antes o prefeito Silvinho Peccioli estava no comando do Parnaíba, o maior investimento industrial na cidade de Santana de Parnaíba foi a Gráfica Plural. Né? Eles compraram uma área na divisa com Pirapora para fazer o novo parque industrial deles. A Gráfica Plural, para quem não conhece, da Folha de São Paulo, é tida como a maior gráfica da América Latina. E na época, quando o Silvinho Peccioli anunciou o investimento na divisa, com os incentivos que Parnaíba deu, foi anunciado que mais ou menos 20 indústrias de pequeno porte e médio viriam para a região por conta do investimento lá. Se nós pegarmos a história passada, quando que Santana de Parnaíba realmente começou a desenvolver? Quando o Barueri cresceu, não tinha mais para onde crescer, começou a entrar o investimento em Santana de Parnaíba. Aí nós tivemos a gestão do Silvinho Peccioli, um crescimento astronômico em Santana de Parnaíba no passado. Eu acho que já esgotou as divisas, por isso a Gráfica Plural está ali na divisa nossa. Então, Pirapora hoje, da mesma maneira nas divisas com Cajamar, nas divisas com Araçariguama, os investimentos estão praticamente dentro da cidade. Então, nós temos hoje vantagem que nós não tínhamos antes. Primeira vantagem, a terra é barata. Né? Então, se a Gráfica Plural, quando comprou aquela área no Crystal Park, que é o bairro lá de Santana de Parnaíba na divisa, tivesse comprado no Crystal Park de Pirapora, a 20 passos, pagaria metade do preço. Se as outras indústrias que estão para vir na gráfica, junto com a Gráfica Plural, e que certamente Santana vai cuidar para que fiquem por lá, elas souberem que em Pirapora tem investimentos, incentivos fiscais bons e terra mais barata, nós temos tudo para ter as indústrias em Pirapora. Então a primeira vantagem nossa é essa. O preço nosso do metro quadrado é muito menor do que as cidades que estão na nossa volta. Nós temos que aproveitar isso. Agora, nós temos que ter infraestrutura. Nós pecamos isso por isso. Hoje, por exemplo, o celular não funciona direito, a telefonia é péssima, o rádio praticamente não existe, a internet em Pirapora é complicadíssima. Então, eu acho que a prioridade de uma administração séria hoje é cuidar para que isso melhore. Nós temos cidades do interior de São Paulo, onde a internet está nos 4 pontos da cidade gratuitamente. Cidades do Porto de Pirapora por aí conseguem fazer isso, por que nós não vamos fazer? Eu fui até, Raul, para te completar, fui até na cidade de Agudos, que o prefeito lá tem 28, 29 anos de idade. Eu cheguei lá na casa, entrei na internet, eu conversando com o pessoal da família, ninguém paga, tem um login, tem uma senha. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Ônibus na cidade, ninguém paga. E o ônibus é de alta qualidade, com ar-condicionado. Então, nós temos tudo para isso. E a internet, veja bem, uma indústria vai se instalar em Pirapora, vai gerar empregos lá. Se ela não tiver internet, ela não consegue funcionar. Hoje a nota fiscal eletrônica, ela vende e compra pela internet. Como é que não vai ter internet? Então, isso é básico. Né? E hoje em Pirapora, além disso não está funcionando, hoje o correio em Pirapora não funciona mais como funcionava antigamente. Hoje, às vezes, a gente recebe na casa faturas para pagar que a data já venceu. Isso na região central, imagino como deve estar os bairros. A Eletropaulo está deficiente. Falta melhorar o serviço. Né? Iluminação pública péssima. E agora a prefeitura vai ter que assumir, né? Pirapora diz que está brigando, mas já assumiu de fato desde o começo do ano. Até eu vindo para cá, um ouvinte nos ligou hoje no caminho para dizer que as lâmpadas agora, 10, 11 horas da manhã, as lâmpadas do Paço Municipal, as lâmpadas na rua em frente da Guarda Municipal estão acesas, né? A gente até pede para o pessoal pagar lá, porque quem está pagando o custo disso é o povo, né? É a população. E nenhum secretário
consegue abaixar o vidro do carro para enxergar a luz acesa. Agradece, né? esse morador que nos ligou, porque sabia que a gente ia estar na rádio aqui, avisar até o pessoal para desligar, para a gente não pagar um pouco mais daquela conta da iluminação pública no final do mês, né? Porque a prefeitura aumentou a contribuição de melhoria que a gente paga através da conta de luz, teve um aumento nesse começo de ano. Né? A CIP, né? A CIP foi de 5 e pouco para 7,99, né? Então nós já estamos pagando em Pirapora um valor maior para que tenha uma manutenção na iluminação pública, né? E nós não estamos tendo essa manutenção. Mas enfim, voltando, a Eletropaulo está falha, a Sabesp está muito deficiente, né? Falta investimento, muito problema de falta d'água. Então, tudo isso precisa ser arrumado rapidamente para a gente poder aproveitar o momento, trazer as indústrias e gerar empregos na cidade. Então, eu acho que com isso, nós temos tudo, como eu falei para você hoje, para ser a bola da vez. Falta o poder público ter força nesse caminho. Porque hoje, efetivamente, está sendo feito pouco, está sendo falado muito, mas está feito pouco, infelizmente. E você pode me perguntar, mas você foi prefeito por 3 vezes, né? Por que não arrumou isso antes? Porque nós encontramos, como falei para você, uma realidade diferente. Né? Como é que a gente ia pensar? Na época nem tinha internet na primeira administração. Mas como é que a gente ia pensar na infraestrutura industrial se nós não tínhamos água para o povo? Nós não tínhamos rede de esgoto para o povo, nós não tínhamos escola para o povo, nós não tínhamos iluminação pública nos bairros, nós não tínhamos praticamente nada. Então nós cuidamos disso e deixamos o Parque Industrial de Pirapora pronto. Né? Nós deixamos o Parque Industrial de Pirapora com toda a infraestrutura, com energia, com água, com iluminação. Hoje já tem lá, acho que 6, 7 indústrias funcionando que receberam essa permissão no nosso mandato para gerar emprego. Agora, isso é tudo? Não, isso é muito pouco. Se os outros prefeitos seguissem essa prioridade de investimentos e ampliassem aquele parque industrial, nós estaríamos gerando muito mais empregos que nós geramos hoje. E hoje está muito mais fácil fazer isso, porque o difícil, Eduardo, foi chegar para os primeiros industriais, os empresários, e eu tive na época um grande apoio do vereador Araquém, hoje é vereador do município, que foi meu secretário de Indústria e Comércio na época, para captar empresários na região com interesse em investir em Pirapora. Né? E o difícil na época foi convencê-los a pegar um morro, porque aquilo era um morro, e investir em fazer terraplenagem, em colocar água, em levar energia, tudo. Hoje tá feito. Me parece que esses dias atrás, um ano e pouco atrás, uma nova empresa de passar na estrada, olhar o parque, ver bem arrumadinho, ele foi lá em cima e comprou a área. Então, imagina numa coisa coordenada, num planejamento da prefeitura, um investimento, uma priorização nessa área, o quanto nós podemos avançar hoje em Pirapora. Bacana, são 15 horas e 24 minutos. Tem uma reclamação de Araçariguama aqui para fazer que eu recebi, mas no final do programa eu vou fazer. Então, voltando aqui. Raul Bueno, o prefeito atual da cidade, o prefeito Gregório, que inclusive foi seu secretário, ele fala que colocou a casa em ordem. Só não avança porque herdou uma dívida enorme dos ex-prefeitos. Porque em várias entrevistas o prefeito Gregório tem dito que recebeu uma dívida enorme, que está difícil para pagar, que a cidade não tinha certidão para fazer convênio. Como que você vê isso? Eduardo, é assim, né? Você lembra quem fazia o programa de rádio no seu horário na Trianon antes de você? Você lembra? Não. Então, você menciona esse horário que você tem de rádio hoje na Trianon para o povo quem fez o programa antes de todos os programas? Claro que não. Quem faz, sabe fazer. Quem cumpre o que disse que iria fazer, não precisa buscar justificativas. Né? Não precisa falar dos outros. É o que eu falei para você no começo do programa. Né? Eu nunca cheguei para a população, depois de assumir a prefeitura, e disse assim, o ex-prefeito não pavimentou sua rua, não consigo fazer, porque não dá, porque tem dívida. Não. Eu não fiz por quê? Se eu assumir um compromisso para a população, de que se prefeito eu fosse, tivesse a confiança dela, eu ia trabalhar, eu ia fazer as coisas acontecerem, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu não posso jogar
a culpa nos outros, né? Eu não busco justificativas. Somente quem fracassa em seus planos tem que adotar alguém para jogar a culpa, né? O prefeito Gregório, que eu tenho todo o respeito, começou a fazer política e participar da administração com a gente, trabalhou comigo, era o meu braço, umas pessoas de confiança a mim, que eu acreditava ser de confiança no mandato, participou 8 anos ativamente dos meus mandatos. Ele certamente herdou dívidas, como eu herdei também dos prefeitos. Todos os prefeitos de Pirapora herdaram dívidas, mas nada que possa atrapalhar uma administração que trabalha com competência, né? E as dívidas que eu deixei, por exemplo, foram de obras, foram de ampliação de serviços, né? Como eu falei no começo, imagine quanto você não se gastava recebendo muito menos do que a prefeitura hoje recebe, para manter, por exemplo, aquelas 31 ruas só do Parque Paiol transitáveis, porque eram todas de terra, e a prefeitura todo mês gastava com máquina e com cascalho para resolver lá, deixar a rua bonitinha. Imagine quanto se gastava. Quando acabou meus mandatos, acabou esse gasto. Nós deixamos as 31 ruas do Parque Paiol asfaltadas nos nossos mandatos. Quando eu entrei no meu segundo mandato, o Parque Paiol, por exemplo, não tinha escola de ensino ginasial e médio. Todo dia tinha que levar lá do Parque Paiol para Vila Nova, para a Escola Nerci, na área central da cidade, 600 estudantes. Gastava-se muito com isso. Quando eu terminei meu segundo mandato, acabou esse problema. Nós fizemos uma escola dentro do Parque Paiol. Acabou o custo. Então nós diminuímos. Agora, certamente, essa ampliação de serviços, essa ampliação de obras, certamente deixou coisas para se pagarem depois, como nós recebemos também. A Prefeitura de Pirapora hoje está longe de estar regularizada e organizada. O prefeito não pode falar isso. Isso não. Pega o relatório, não é o Raul Bueno que está falando para você, que hoje é oposição. O relatório do Tribunal de Contas de 2013, que é o primeiro ano de exercício do prefeito Gregório. Pega o primeiro relatório. O que a auditoria diz? Que falta. O que a auditoria, aliás, registrou? Falta de controle interno e de transparência de informações exigidas por lei, gastos excessivos com o pessoal, embora o tribunal tenha notificado a prefeitura por 2, 3 vezes, falta de aplicação no ensino, né? O prefeito Gregório dizia para os professores que não conseguia aumentar o salário porque não tinha recurso para isso. O tribunal acusou que faltou aplicação no Fundeb, que é aquele 60% do fundo que é destinado ao pagamento de professores do magistério, né? Teve sequestro de recursos para cumprir precatórios que não foram pagos no ano dele. Falta de repasse para o Instituto da Previdência, Instituto de Previdência próprio, que é o que rege os funcionários da prefeitura. Compra sem cotação de preço, gastos excessivos com combustíveis, pagamento de manutenção de iluminação pública sem prestação de conta dos serviços realizados, sem controle nenhum, contratações por preços superiores de mercado e assim vai. Isso é ter a casa em ordem? É o tribunal, não é o Raul Bueno, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que fez essa auditoria, inclusive sugeriu a não aprovação, o parecer desfavorável, que agora está em reexame, o prefeito certamente fez as suas justificativas, mas o primeiro levantamento que foi feito recomendou o parecer desfavorável. Ou quando o prefeito fala, não, tem a certidão em dia, ele fala da CND, que é o Certificado Negativo de Débitos do INSS. A Prefeitura de Pirapora, ela não tem, o regime dela é próprio, né? Então, a previdência dela é municipal. Os funcionários, a grande maioria, eles não recolhem para o INSS, eles recolhem para a previdência municipal. Essa não está sendo paga de acordo com o Instituto. Aliás, do Tribunal de Contas. Ele não tem o CRP, que é o certificado que comprova isso, para ele poder ficar regular no sistema, para poder conseguir recursos fora. A CND, que tanto divulgou que conseguiu, eu parcelei, consegui a CND, o prefeito Bananinha parcelou, todo mundo conseguiu a CND. A obra que o prefeito Gregório acabou, a escola que
foi inaugurada agora alguns dias atrás em Pirapora, lá no bairro do Morro Branco, que foi uma obra começada no governo do ex-prefeito Bananinha, e teve acabamento com ele agora, teve recursos de fora, por quê? Porque no governo do estado aceitou a CND. Aliás, minto, no Itaguara Parque, é uma obra que está por acabar, que está abandonada lá da escola, essa conseguiu o recurso para começar a obra que não terminou ainda. Por quê? Porque o governo do estado liberou recursos graças a ter a CND. Por quê? Porque o governo do estado nem imagina, no meu modo de entender, que o regime Pirapora é da previdência própria. Se pedisse o regime próprio, não teria a certidão, né? Agora, isso, no meu modo de entender, Eduardo, eu não quero criticar, porque a minha administração também teve suas falhas, também teve seus erros, né? Mas acho que hoje, se eu desse um conselho, muitas vezes na vida eu dei conselhos para o prefeito Gregório quando ele foi meu assessor, né? Eu fiz ele terminar a faculdade que ele não queria, que ele tinha abandonado, muita coisa eu ajudei ele na vida dele. Se eu pudesse hoje dar para ele um palpite, esqueça os outros, faça a sua vez, aproveite. Está faltando 1 ano e pouco só. Né? Já está acabando, né? Está acabando. E hoje, no meu modo de entender, está faltando conhecimento, competência e planejamento. Se ele conseguir resolver isso, ele não precisa falar mal de ninguém, ele vai conseguir fazer com que as coisas andem em Pirapora, não é? Quando as coisas realmente aconteçam em Pirapora. Pirapora é uma cidade que necessita de competência para trabalhar. Ó, quando a gente fez a primeira creche em Pirapora, nós queríamos fazer creche, não tinha creche. Não tinha recurso no governo do estado para fazer creche, não tinha recurso no governo federal. Nós corremos atrás de um padre que era amigo nosso, o padre Agostinho, que estava na Bélgica, em Minas Gerais, fazendo um trabalho social. Através do padre Agostinho, nós conseguimos captar recursos da Bélgica para começar a nossa creche. Né? Então, tem que buscar ter iniciativa. E quando, Eduardo, na sua vida, você fala muito dos outros, você acaba demonstrando e passando um atestado de que você não está sendo competente naquilo que você faz. São 15 horas e 33 minutos aqui no alto da Avenida Paulista, aqui no prédio da TV Gazeta, Unip, Casper Libero, todo mundo junto e unido aqui. Para quem está em São Paulo, na Grande São Paulo, é Trianon AM 740. Estamos aqui ao vivo hoje, domingo, com o ex-prefeito de Pirapora do Bom Jesus, Raul Bueno, que foi prefeito por 3 mandatos. 3 mandatos. E a última eleição, o Raul teve 39,86% dos votos, 3.593 votos. O prefeito Gregório, 40,17%, 3.621 votos. Raul Bueno, que eleição apertada essa, hein? Perdemos por 28 votos, né? Parece inacreditável. E quando a gente comenta essa última eleição em Pirapora, uma coisa assim difícil de acreditar, mas a vontade do povo nós temos que respeitar. Agora você, como segundo lugar, né, muito aqui pela rede social, a produção nem entregou todas as mensagens pra gente, porque não vai dar para falar de todo mundo que mandou mensagem, mas assim, pelas redes sociais eu vou repetir uma frase de um amigo meu que disse que você, eu acho que não conseguirá ser eleito, vai ser aclamado, né? Não, porque do jeito que está o negócio aqui. Mas, Raul, antes de você comentar outras questões, quero mandar um abraço para o nosso amigo, mandou uma mensagem aqui, ex-prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, Silvinho Pecioli, nosso amigo, sempre me atendeu muito bem, grande prefeito que fez um mandato extraordinário, com todo respeito ao prefeito atual, Elvis César, mas nós não podemos apagar a história. Se Santana de Parnaíba hoje, essa cidade próspera, cidade rica em desenvolvimento, devemos graças à competência do Silvinho Pecioli. Porque quando o prefeito sai, todo mundo critica, mas ninguém lembra o que fez, o que era a cidade antes e depois. Então, o nosso abraço ao Silvinho Pecioli e vamos futuramente combinar aqui uma visita dele aqui na rádio. Que já recebi aqui, até mandou outra mensagem aqui o Carlos Aymar, parabenizando você novamente. Então, Carlos Aymar, você já esteve aqui, né? E pediu até em breve para voltar. Calma, um forte abraço ao Carlos Aymar também, a Lili Aymar.
Agora, Raul Bueno, recentemente eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, fazendo um monte de sucesso. Eu lembro até hoje de assessoria de político para mim, dizendo no passado que rede social não era importante. Hoje eu vejo a rede social bombando por aí, uma grande ferramenta, né, de informação, de divulgação, até passar um alerta para o pessoal da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus, porque hoje a lei da transparência determina que todos os gastos têm que estar lá bonitinho no site da Prefeitura. No site de Pirapora não tem esses gastos. Não tem como fiscalizar. Eu verifiquei algumas coisas no site do Tribunal de Contas. Então, até um alerta aí ao pessoal da Prefeitura, que tem que tomar, porque você entra em outras prefeituras, tem lá o gasto, quanto gastou, o fornecedor, o CNPJ, tudo bonitinho. Agora, Raul Bueno, nas redes sociais, no WhatsApp, está circulando vários áudios aí, né? Vários áudios te atacando, né? Atacando a sua pessoa. Saiu um jornal na cidade, também de Pirapora do Bom Jesus, o jornal A Realidade, fazendo matérias contra você, né? Matérias pesadas contra você, contra o ex-prefeito Raul Bueno. E tem um determinado áudio que a produção do programa recebeu, eu vou até cobrar depois uma resposta da Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus. O programa recebeu esse áudio, né? Temos que preservar a fonte, mas está arrebentando nas redes sociais, no Facebook, arrebentando nos grupos de WhatsApp. Antes de você comentar, o áudio, explicar para o nosso ouvinte entender, que o nosso querido amigo Neildo vai colocar aí, é uma conversa do prefeito atual de Pirapora do Bom Jesus, do Gregório, que ligou para o jornalista do Jornal Realidade, o diretor Osvaldo, falando de uma matéria contra o ex-prefeito, no caso, você. E essa gravação acabou vazando, tomando 1000 formas, tá um comentário geral aí na região oeste de São Paulo também. Você vai por aí em determinadas prefeituras, é só disso que o pessoal fala. Então, como você foi citado, apontado aí, eu gostaria da sua opinião. O prefeito ligou para o jornalista, a gravação vazou, né, encomendando matéria contra a sua pessoa. Então, solta aí, Neildo, vamos acompanhar e ouvir esse áudio. E aí, Gregório? E aí, patrão, tudo certo? Tudo, eu só tenho uma dúvida agora, aquela foto sem camisa lá, pode colocar dentro e fora, correto? Pode colocar dentro e fora, não tem problema. Rapaz, o cara vai ficar macho, hein? Vai ficar mal, né? Vai ficar macho. Vamos pra ele aprender, tem que ser... A paulada tem que ser no queixo, né, Oswaldo? Nossa, meu Deus do céu, cara, amigo, o cara vai... Olha, vai dar fumaça. Mas você não acha que fora era melhor colocar outra? Põe a outra fora, irmão. Qual? Põe a... Não, fora, de capa, colocou qual? A de fora põe essa que já tem aí mesmo, que já tá boa. Tá, mas me mandou a sem camisa, eu coloco ele ou não? Não, coloca sem camisa dentro. Ah, sem camisa dentro. Dentro, é. Sem camisa dentro. É. Beleza, sem camisa dentro. O cara se interessar em ler o jornal, não é isso? Porque às vezes o cara fica bravo de coisa não lê, né? Beleza, então dentro é sem camisa. É. O capa pra deixar do jeito que tá. Beleza, então. Ó, nós contratamos uma equipe até diferente, uns caras maiorzão aí pra entregar, pra não dar conotação, pra você poder levar no marceneiro e falar, ó, Marcelo, fiz um negócio pra você aí. Então, beleza. Eu já tô te mandando já, você já dá uma olhada aí. Tá bom, já tô aguardando. Tô tomando um café aqui na padaria, era só pra esperar você. Tchau. Beleza, tô mandando. Falou. Opa, bacana, então saudar aqui o nosso amigo Osvaldo do jornal A Realidade de Barueri, que circula toda a grande São Paulo, que teve coragem também, né? Forte abraço ao Osvaldo aí. Agora, Raul Bueno, como que é essa emoção de ouvir aí um prefeito atual, porque a política tem adversário, tem isso, tem aquilo, tem oposição. Agora, com a tecnologia, vazar um áudio, atenção vereadores de Pirapora do Bom Jesus, vazar esse áudio
do prefeito atual da cidade, determinando matéria, escolhendo foto para capa de jornal contra o segundo colocado, contra você que foi prefeito por 3 mandatos, como que você analisa aí sua opinião sobre esse áudio? Eduardo, isso é lamentável, né? Não é uma postura de um prefeito. E esse é o segundo áudio, né? No primeiro áudio, também bastante veiculado nas redes sociais, fica claro que o prefeito encomendou e editou, inclusive a manchete de uma matéria caluniosa contra mim e o Aristides Rodrigues lá, que é um cidadão, um líder comunitário de Pirapora, uma pessoa do bem, que faz um trabalho social muito forte lá, e que ficou, o Aristides, né, protestou, que a história começou assim, né, o Aristides protestou contra o remanejamento de recursos da saúde para o setor de finanças. O prefeito mandou para a Câmara Municipal recentemente um projeto de lei pedindo o remanejamento de recursos, parece que 504 mil reais, uma coisa assim, da saúde para o setor de finanças, dizendo aos vereadores, em reunião, que isso era para contratar uma empresa para cobrar a dívida ativa das pessoas e aumentar o recurso da prefeitura, que poderia ser depois gasto também com saúde, né? Isso não tem explicação, porque o remanejamento, você tirar dinheiro da saúde, e o prefeito quis depois explicar 1 milhão de vezes que isso não é tirar dinheiro, isso é tirar dinheiro. Se você pega a dotação orçamentária que a Câmara Municipal aprovou, vindo do prefeito para a saúde, e tira do montante do ano, tira 504 mil e passa para outra secretaria, quando entrar aquele recurso, os 500 mil vai entrar para outra secretaria. Então isso é literalmente uma transferência de dinheiro da saúde para a finança. E não existe, eu acho que hoje, você sabe muito bem disso, nenhum lugar, nenhuma área nesse país, nem no estado, nem na cidade de Pirapora, que precisa de mais dinheiro que a saúde. Então nada justifica você tirar dinheiro da saúde para seja qualquer for o outro ramo. Muito menos para contratar empresa para cobrar dívida ativa, porque os procuradores, para isso a prefeitura tem os procuradores jurídicos, os advogados, que ganham até uma sucumbência, eles ganham um percentual daquilo que eles arrecadam, né? Então, tem gente ganhando para fazer esse serviço, não tem cabimento contratar uma empresa para fazer isso. Enfim, mas saindo desse mérito, o Aristides lá, que é um líder comunitário, ele pegou um carro de som dele, né? Colocou o som do carro dele, que tem um trabalho na igreja, e saiu para os bairros protestando contra aquela iniciativa do prefeito, né, de tirar os recursos da saúde. Pois bem, o prefeito foi na rádio, na rádio comunitária lá da cidade, que só ele fala, ele não dá oportunidade para as pessoas falarem, que também é um erro, porque não se pode fazer política em rádio comunitária, e disse na rádio que o ex-prefeito, não citou meu nome, mas citou que o ex-prefeito por 3 mandatos, só tenho eu na cidade nessa situação, teria pago o Aristides para fazer aquele movimento na rua contra os vereadores e ele, o que é uma mentira, uma calúnia. E disse no programa lá, e disse nos jornais lá, que ele tinha provas de que isso tinha acontecido, né? Pois bem, ele quis transformar aquilo numa situação política, né? Só que o remanejamento dos recursos deixou a cidade revoltada, né? O Aristides fez o que qualquer cidadão de bem poderia fazer. Eu não sou contra esse negócio de carro de som na rua, de protesto, e já sofri muito com isso, né? Mas a democracia é direito dele como cidadão fazer, né? E o prefeito quis transformar isso num ato político e tentar induzir as pessoas a pensarem que eu armei isso por ser oposição. Não foi só na rádio. Aí apareceram 4 jornais, Jornal Realidade, e mais 3 jornais, Folha de Jandira, Metrópolis, me parece que eu não lembro os nomes, são 4 jornais com o mesmo texto de matéria, mesmo, com fotos semelhantes, é sinal de que houve um release por parte de alguém que encaminhou para isso. E esses jornais que nunca circularam na cidade bombardearam as casas com exemplares. Acho que nunca fizeram tantos exemplares na vida. Aí eu pergunto, quem pagou isso? Tem um preço alto, né? Isso deve ter um preço, né? Quem pagou... E um agravante, Eduardo, isso na semana que antecedeu e na semana da Semana Santa. Semana Santa em Pirapora
é algo realmente muito importante para os moradores, para os comerciantes, porque Pirapora recebe milhares e milhares de vozes, turistas que vêm para a igreja. Nós temos lá, graças a Deus, o nosso bom Jesus, que traz muitas pessoas pela fé nos finais de semana e com isso gera emprego e recursos para muitas famílias de Pirapora, né? Eles deviam estar preocupados em divulgar a Semana Santa. Eles deviam estar preocupados em divulgar a cidade, fazer como o padre Silvio André, que faz um trabalho maravilhoso em Pirapora lá, e que toda a missa ele divulga a programação da igreja, divulga o que vai acontecer no final do mês, a missa da família, e pede para os fiéis trazerem mais amigos para a igreja. Bom, em vez de estar divulgando a Semana Santa, contrataram esses 4 jornais para falar mal de nós e para soltar uma calúnia, né? Uma calúnia contra nós lá que eu acho, fico triste com isso, porque é uma atitude infantil, né? Distante do que deve ser a postura de um prefeito. Uma molecagem, um exemplo da falta de comprometimento com a cidade. Uma tentativa de buscar a todo custo a manutenção de uma gestão fracassada. Esse é o meu modo de entender. Usando pessoas e tentando enganar a população. Como jornalista e político, sinto uma tristeza muito grande com tanta baixaria. Ainda mais vindo de alguém que teve a primeira oportunidade de trabalho comigo, que eu sempre respeitei, que frequentava a minha casa, que eu considerava como da família. Eu respeito a situação oposição, mas eu acho que é uma falta de respeito com as famílias muito grande, né? Porque envolve a foto que foi tirada. É uma foto sem camisa, é uma foto de praia. Eu estava com a minha família na praia, com as minhas filhas têm no Facebook lá, que guardam os autos fotografias, que foi tirado indivíduo. Isso é crime, tirou indevidamente essa foto do Facebook para escancarar numa matéria mentirosa, para tentar ridicularizar. Onde está o respeito para com as pessoas? Será que o prefeito, quando eu fui prefeito, eu chegava à prefeitura às 8 horas da manhã, e você dificilmente passava para o meu gabinete 10, 11 horas da noite e não via a lâmpada acesa do meu gabinete. Eu estava trabalhando, não tinha tempo. Com tanta coisa para ser feito na cidade, aonde se encontra tempo para o prefeito dar uma de jornalista e um jornalista de 4ª categoria para tentar fazer matéria distorcida? Eu acho, e com o custo que isso deve ter dado. Ele fala-se lá, não, põe a foto do Raul para ridicularizar, põe sem camisa, que tem que dar uma paulada no queixo. A única paulada no queixo que ele pode dar na figura do Raul, político, é fazer uma administração melhor que a nossa. É fazer aquilo que ele prometeu para o povo, né? Do contrário, a paulada que ele está dando está caindo no povo. Quem está levando uma paulada no queixo é a população que está sendo enganada da mesma forma como tentou se enganar através desse jornal. Eu acho uma atitude primária, eu lamento que isso aconteça, né? É uma molecagem, dá a impressão que nós estamos sendo administrados por um espírito de molecagem que não cabe numa Pirapora que precisa tanto, e não cabe numa população que necessita tanto de um prefeito que tenha postura, e que gaste o seu tempo para buscar recursos no governo do estado, recursos da federação, e que gaste seu tempo ouvindo a população e trabalhando por elas, com ou sem dinheiro, para honrar aquele voto que ele recebeu. Muito triste isso, muito triste. Eu quero até registrar que o programa está sempre de portas, microfones abertos para qualquer um que se sentir ofendido ou ofendida. Pode estar solicitando aqui, reitero que já recebi todos os prefeitos que passaram por Pirapora, então o programa está à disposição. Agora, Raul Bueno, a política da cidade está pegando fogo. Você pretende ser candidato novamente? Pretende colocar o seu nome à disposição como pré-candidato do seu partido, do PTB? Existem pessoas que dizem que você teria impedimento para tanto. Você pode explicar isso? E quais seriam as diferenças de um novo mandato, caso tivesse a oportunidade de voltar? Eduardo, eu tenho vontade, sim, muita vontade de servir o meu povo. Vou colocar o meu nome à disposição do meu grupo político, né? E tendo oportunidade através do meu grupo político, né, e do meu partido, eu vou sim ser candidato a prefeito, né?
e prometo fazer uma campanha limpa, sem ataques. Eu quero apresentar um plano de governo sério, condizente com Pirapora, realmente para mostrar trabalho. O que eu quero é trabalhar. Se prefeito voltar a ser um dia. Porque eu amo Pirapora, é a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu quero morrer, a cidade que eu vivo e não saio lá por modo algum. Mas você tá novo para morrer ainda. Não, tenho bastante. Não tem hoje, quero aqui dizer para você, foi muito boa a sua pergunta, e até para a população ouvir, eu não tenho nada hoje, nenhum impedimento de uma candidatura minha. Eu sei que os meus adversários saem falando, o Raul não vai poder ser candidato, o Raul tem isso, tem ficha. Não. Eu não tenho nenhum impedimento, minhas contas como prefeito foram todas aprovadas pela Câmara Municipal, eu não tenho nenhuma condenação por um colegiado de juízes, não tenho nada que me impeça hoje, como prefeito, como candidato, de ser prefeito um dia de Pirapora. Eu vou fazer uma campanha com o pé no chão, bastante humildade, respeitando as pessoas. Você nunca vai ver eu com armação, tentando prejudicar ninguém como pessoa. Eu respeito, tanto é que os meus adversários, a maior parte deles eu ainda convivo bem, eu tenho muito respeito por famílias. A gente tem que pensar que atrás do candidato, daquela oposição nossa, tem mãe, tem pai, tem filhos, né? tem irmãos, tem tudo. Então a gente tem que respeitar isso. Então, a gente é casado, tenho 3 filhas, que às vezes a gente leva cacetada, como a Paula no Tem queixo. uma delas fazendo comunicação, ou já fez, né? Tem a Bruna faz publicidade, né? Na PUC, no 2º ano. E a Laura, a mais velha, faz relações internacionais também na PUC lá, né? A Bruna gosta de política, né? A Bruna, eu acho que no futuro aí vai querer dar um pouco do que nós aprendemos na vida pública. E já aproveita para cumprimentar sua esposa, porque todo convidado que vem aqui fala de todo mundo. Aí esquece de falar da mulher e é cobrado em casa. Não, mas eu ia falar no final, vou adiantar, né? Também, porque a Andréia convive, nós estamos aí há 22 anos já casados, né? Foi uma grande parceira, sempre uma grande batalhadora, fez um trabalho admirável em Pirapora. Acho que o trabalho social de Pirapora cresceu muito com a Andréia, nós perdemos muito do que a Andréia fez, hoje se acabou, hoje as pessoas não têm, porque a Andréia também gosta muito da vida pública. Teve um pai, que o pessoal conhecia como Dito Pé de Bode lá, que é um farmacêutico, né? Foi até candidato a prefeito uma época, mas que era o médico do povo, era uma pessoa que não tinha horário para atender as pessoas, de madrugada, de manhã, com a sua lambretinha lá. E André também, eu acho que herdou muito disso, gosta da vida pública também, trabalha por isso, é muito competente em projetos. Você tem uma ideia, quando eu falei da creche, nós conseguimos uma creche através do Banco Real, Pirapora não tinha condições para fazer. André entrou num concurso da Fundação do Amigo Real, que era do Banco Real na época, que escolhia no país 5 empreendimentos para custear, para bancar os projetos, e nós fomos o 2º colocado no Brasil inteiro. Nós ganhamos a creche, que hoje é Amigo Real, graças a um trabalho, até eu brincava na época, que o que ela tinha ganho como secretária de Ação Social nos 4 anos era muito menos do que o Banco Real só trouxe, que foi um dos projetos que ela fez alavancar, né? Como tem a minha caçulinha, que é o meu bebezão lá, que é a Luísa, de 13 anos também, que eu falo para a carinha do pai, que às vezes ela não gosta, mas é uma família que eu agradeço ao bom Jesus, a Deus por ter me dado, e o que eu peço para as pessoas é respeito à família, né? Assim como eu vou respeitar também a família dos meus adversários sempre, né? Hoje, numa nova administração, se Deus me desse a oportunidade, a população também, seria muito diferente. A gente viria com uma equipe diferente, novas pessoas, um novo grupo político, uma nova vontade de buscar inovação, de desenvolvimento, fazer a diferença, corrigir erros passados. Veja, hoje o funcionalismo público, por exemplo, sofre muito. Hoje o gari, o ajudante geral, o técnico de enfermagem, o guarda municipal ganha o mesmo salário que é um salário mínimo. Não pode. Pode um guarda municipal ter um salário mínimo, né? Pode a prefeitura estar investindo em cargos de assessores para tentar ver se aumenta o grupo político, e o guarda lá embaixo, o guarda civil lá, o concursado, está naquele piso de 800. Como é que ele vai sobreviver com a família? Se não tiver suporte de arma e os bicos, você está morto. Como é que pode a técnica... O professor, por exemplo, defasou muito. Então, eu acho que hoje tem que ter uma política voltada
para o funcionalismo como nunca teve. No nosso tempo, a gente, creio eu, fazia muito mais do que os outros fizeram depois de nós. Mas ainda era pouco. Acho que hoje tem que ter uma prioridade para o funcionalismo público. Porque hoje não existe melhor ferramenta para melhorar a educação de uma cidade se o professor não for valorizado. Não tem técnico, não tem computador, se o professor não se sentir valorizado. E assim é na área de segurança, assim na área de saúde. Nós precisamos buscar desenvolver, gerar empregos, qualificar jovens, buscar alternativas. Então, hoje a gente faria, eu acho que a diferença nossa é a experiência passada, o conhecimento, o relacionamento que a gente tem nos outros níveis de governo, que ajudariam muito, mas a vontade é a mesma daquele rapaz de 24 anos que sonhou um dia em ser prefeito, foi agraciado por 3 vezes, né, e quer voltar a ser prefeito, se Deus permitir um dia, para realmente fazer a diferença. Eu quero só registrar que sobre a questão de rádio comunitária, é importante a população de Pirapora do Bom Jesus ficar sabendo que a rádio comunitária tem que ser utilizada também pelas associações, né? A Câmara pode também utilizar, não pode receber dinheiro da prefeitura, olha, dinheiro da prefeitura, a rádio comunitária não pode receber apoio cultural por parte dos comerciantes, né? Então é importante registrar. Outra coisa, Raul, no programa passado o Marceneiro veio aqui, até exibiu aqui a revista de campanha do prefeito Gregório, não deu nem para entrar direito na questão da revista, mas eu registrei no programa que eu tinha passado isso para o prefeito Bananinha, no exercício do mandato, e depois para o prefeito Gregório, para acabar em Pirapora do Bom Jesus com a taxa, que primeiro que é inconstitucional, com aquela taxa do protocolo. A população vai requerer qualquer informação, tem que pagar R$ 11,40, que onera a família mais humilde. Hoje, com a lei da transparência em vigor, o que a prefeitura arrecada é muito pouco, então poderia tirar essa taxa, até para mostrar que realmente é um governo transparente. E eu sugeri também a extinção da subprefeitura do Paiol, porque você compara Barueri, uma cidade muito rica, Osasco, outras cidades, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, não tem, Osasco, já falei, não tem subprefeitura nem subprefeito. O Parque Paiol tem que ter atendimento, mas não com uma subprefeitura. Qual é a sua opinião sobre isso? É coisa simples que dá para fazer, né? Tá. Não, acho assim, com relação ao protocolo, eu acho que essa é um valor, eu não sei como era o valor antes, mas não tenho dito a você que não sei se no meu mandato será cobrado ou não. Se existia essa taxa do protocolo. Estou sendo honesto porque eu não tenho essa segurança. Mas no meu mandato, o que eu quero dizer à população, a população sabe disso lá, os moradores de Pirapora, é que eu tinha um atendimento público 2 vezes por semana, uma em Pirapora e outra no Parque Paiol, né? E a maior parte dos requerimentos eram feitos diretamente comigo. Ali gerava isso um protocolo, então as pessoas não precisavam pagar nada. Literalmente ninguém se pagava nada para reivindicar, para cobrar ou para pedir. O que talvez se pagasse, é isso que eu quero deixar claro aqui, viu, Eduardo? É que às vezes podia ser que tivesse uma taxa de protocolo para abrir uma empresa, para algum outro setor burocrático da prefeitura, mas a população tinha livre acesso ao prefeito direto, a gente gerava um protocolo em cada atendimento, não se pagava nada. Com relação à administração do Parque Paiol, eu entendo a sua colocação, só que assim, a administração do Parque Paiol, ela foi criada no nosso mandato. A ideia não é para onerar custo, a ideia é para justamente diminuir os custos e facilitar o serviço. Por quê? Porque hoje o Parque Paiol, a região do Bandeirantes, ela está um pouco afastada do centro da cidade. Então, você tem uma ideia hoje a maior parte das pessoas do Parque Paiol precisa de um banco, eles vão para Santana de Parnaíba. Porque a passagem é o mesmo valor para Pirapora, do centro de Pirapora ou para lá. Hoje precisa resolver um problema, muitas vezes recorrem a Santana de Parnaíba. A ideia da administração regional é ter o administrador regional, que ele tem um status de secretário, ele ganhava um pouco menos que o secretário, mas tinha um status, e uma parte da equipe lá do centro, lá da prefeitura, dentro do bairro. Por quê? Para facilitar o serviço. Então, por exemplo, hoje, para pagar o imposto, a pessoa tem que ir lá na sede da prefeitura no centro.
Se ela tem uma administração regional funcionando direitinho, ela tem um sistema lá, ela pode fazer os pedidos do protocolo sem pagar a taxa do protocolo diretamente na administração regional, sem custo. E aquele equipamento que ela tem lá, hoje a prefeitura, no governo da Dilma, eu não sou PT, né, eu comungo com o PSDB, eu sou PSDB, mas nos governos, mas a Dilma doou para Pirapora vários equipamentos, como doou para toda a cidade até 50 mil habitantes no Brasil inteiro. Então, se essas máquinas fossem divididas, uma parte fica na região do Bandeirantes, não é parte no Bandeirantes, outra parte fica na região central, a população teria o serviço mais próximo e não precisaria ir para lá. Né? Não fazer uma administração regional, porque se você pegar o projeto de lei de administração regional, ela não tem uma estrutura de funcionários. Ela tem o administrador regional e ela tem lá a recepção. Aí a ideia era trazer aquele serviço que o povo precisa, em vez de ele ter que pegar um ônibus para ir lá no centro resolver, ele poder resolver no bairro dele. Quero aproveitar, já estamos chegando ao final do programa, saudar o nosso grande amigo Milton Leite Júnior, né, grande amigo nosso, ele que é o líder, coordenador da comunicação aí na Grande São Paulo, já trabalhou em Pirapora do Bom Jesus, foi secretário em Santana de Parnaíba, passou por Jandira, passou por Itapevi também, sempre ajudando aí as autoridades, grande referência em comunicação, nosso amigo publicitário Milton Leite Júnior, ouvindo o programa. Forte abraço a ele e a toda a família. Quero também saudar o nosso amigo Cláudio Cruz, do Jornal Comunicação, de Santana de Parnaíba, que publicou o anúncio do programa. O nosso amigo Hipólito Cândido, do Jornal Primeira Edição. Forte abraço para o Paulo Maquibac, do Jornal Imprensa de Jandira. Agradecer também, cumprimentar o prefeito de Jandira, que me recebeu muito bem, né, essa semana aí no gabinete. Raul Bueno, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje na Rádio Trianon. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Você que já participou de outro programa em outra emissora. E aqui estamos aqui para servir a população de Pirapora do Bom Jesus. Aqui a casa é do povo. Eduardo, eu que agradeço. Eu queria mandar um grande abraço para o Silvinho Pessioli, que entrou em contato, como você bem disse, aí, um grande prefeito de Santana de Parnaíba, a pessoa que fez a diferença por lá. O Carlos Aymar também, de Araçariguama. A gente sabe como era Araçariguama, assim como Santana, como era Araçariguama antes e depois do Carlos Aymar. Foi um grande prefeito para a cidade também. Né? Cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Trianon, por todo esse nosso estado, cumprimentar os piraporanos que mandaram aí, que ligaram para a rádio no dia de hoje. Agradecer a você de maneira especial pela oportunidade de estar aqui, não é? Até pela coragem de colocar esse áudio que está nas redes sociais, que mostra essa baixaria política, esse tipo de política que nós temos que educar as pessoas a não fazer. Né? Eu tenho certeza, se o Gregório for mesmo daquela época que trabalhou comigo, ele vai se convencer que esse não é o caminho, ele tem que mudar o caminho, não é assim que deve se proceder na vida e como profissional. Eu acho que ele vai crescer um pouco mais como pessoa, se ele entender que fez errado e que deve consertar. Né? E dizer à população de Pirapora que, acima de político, eu tenho um orgulho imenso de ser piraporano. Né? É uma cidade que eu não troco por nada, como já disse aqui, e eu quero trabalhar pela cidade, né? Com prefeito, sem prefeito. Se eu tiver a caneta na mão, vai ser melhor. Eu acho que a gente pode avançar muito em saúde, que lá precisa de muito hoje, que está muito deficitário, né, em todos os sentidos. Nós precisamos melhorar a educação da cidade, nós precisamos desenvolver, trazer essas indústrias tão próximas de Pirapora para dentro, né, e fazer realmente Pirapora ser a bola da vez, como já é de fato. E eu tenho convicção que nós possamos conseguir isso daí. Então, aos piraporanos, né, eu deixo uma mensagem final que nós não podemos desistir nunca. Nós temos que buscar sempre dias melhores. Né? E se nós, no passado, escolhemos uma situação ou outra, não tem problema. A gente tem que respeitar. O voto das pessoas tem que ser sagrado. Eu me sinto um vencedor, porque de todos os bairros de Pirapora, nós perdemos por 28 votos. Mas nós só perdemos num bairro, que foi o Parque Paiol, que é o maior bairro. Né? Em todos os outros nós ganhamos em todas as urnas. Então eu me sinto um vencedor também. E respeito
a posição do Gregório como prefeito, porque foi legitimado. A população o colocou lá. Não é? E eu peço para que eles respeitem a população, porque a população precisa de dias melhores. Então eu agradeço de coração e a você mais uma vez. Viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui. Inclusive, só registrando que eu estive até com o pastor Rogério, que mandou um abraço a você, amigo meu. Assessor do deputado André do Prado. Estive lá com ele e, coincidentemente, encontramos lá o carro do prefeito Gregório lá na Assembleia, que estava visitando outro deputado, mas não nos encontramos. Então, se tivesse encontrado, não tem problema nenhum. Viu, até é uma outra. Pirapora tem hoje um carro oficial como poucos municípios têm. Carro, que quando nós entramos na prefeitura, a primeira coisa que eu fiz, Pirapora é uma cidade que falta ambulância, falta transporte para levar as pessoas no médico, falta transporte para alunos. Eu sempre achei desnecessário o prefeito ter um carro próprio. Né? Então, quando eu entrei, eu acabei com isso. Eu ia com o meu carro nas reuniões na secretaria, no estado, na assembleia, em todos os lugares. Né? E Pirapora hoje adquiriu, há uns 2 anos atrás, acho que 1 ano e pouco, um Corolla zerão, bala, né, que não faz inveja para nenhum outro prefeito de cidade rica da região, que talvez nem tenha um Corolla zero como nós temos lá, né? Mas é um outro conselho que eu daria. Eu acho que eu trocaria esse Corolla ou por uma van equipada para levar as pessoas no médico, né? Ou mais uma ambulância, ou mais 2 viaturas de segurança, coisas que poderiam ajudar muito mais o povo, inclusive a imagem do prefeito. Quero saudar aqui, finalizando agora, a Lucilene e Sandra de Moura do Paiol ouvindo o programa. Agradecer também a Mônica da Silva do Lajeado de Cotia, o José Ventola da Penha, o Carlos Eduardo de Guarulhos, a Irene Monteiro da Vila Barros Guarulhos. Tá todo mundo no sorteio do final do mês. A Grácia Regina Jimenez do Jaçanã, a Tereza Silva também, o Luiz Sanches do Jaçanã, a Maria Neuza de Cotia, um beijo a ela, a Antonieta Puerta Parrilha da Vila Maria, o Agnaldo Israel do Parque das Nações Santo André, também tem que agendar o prefeito lá de Santo André, viu? A Maria do Céu da Vila Maria, a Dulce Araújo do Bairro da Saúde, a Vera Lúcia Salvador de Salto, Mauro Gomes da Saúde, a Rosalina Dinani de Diadema, a Ivone da Purificação de Mirandópolis, que mais aqui que é para falar? A Ivani Foltran da Vila Maria, a Rosa de Oliveira de Santa Isabel, a Jaqueline Balduino da Vila Maria. Registrar que hoje teve a convenção do PSDB de Barueri, né? Não pude estar presente, mas a nossa amiga advogada, doutora Deise Morgado, lá estava com toda a cúpula do PSDB de Barueri, e agora à tarde terá a convenção do PSDB de Carapicuíba, lá na Câmara de Carapicuíba. Se der tempo, vou dar uma passada lá para prestigiar, tá bom? Agradecendo a técnica o Neildo, a Irma, a diretora Fabiana Delfiol, o Benê na técnica. Até o próximo programa. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Você ouviu no 740 da Trianon o programa Eduardo Segantini.